Já pararam para pensar como uma fé que começou baseada na simplicidade pode se transformar numa das instituições mais poderosas e complexas do mundo? Pois é. Hoje, a gente vai analisar uma fonte que descreve justamente essa jornada, uma jornada que ela chama de trevas morais. Vamos seguir o rastro de uma antiga profecia que, segundo esse texto, previu tudo, desde a ascensão de um poder centralizado até a mudança de leis consideradas divinas. Então, vamos nos preparar, porque essa análise é fascinante. E tudo começa bem aqui com essa citação do apóstolo Paulo. A fonte que a gente está analisando usa essas palavras como a chave para toda a sua narrativa, sabe? Ela fala de uma apostasia, que é basicamente um grande desvio da fé original, e fala do surgimento do tal homem do pecado, uma figura ou um sistema que se colocaria no lugar de Deus. Para esse texto, essa profecia não era só um aviso, não. Era, na verdade, o roteiro do que estava por vir. E segundo a fonte, essa mudança não aconteceu do dia para a noite, de jeito nenhum. Mesmo lá na época dos apóstolos, Paulo já escrevia sobre um mistério da injustiça que estava em ação. Pensa nisso não como uma invasão, com exércitos e tudo, mas como uma infiltração, lenta, silenciosa. Pequenos costumes pagãos, sabe? Novas ideias filosóficas. Uma leve mudança de foco que, gota a gota, começou a alterar a essência daquela igreja primitiva. É aqui que a dinâmica fica bem interessante. A fonte descreve um paradoxo. Enquanto a igreja era perseguida, ela se mantinha fiel às suas raízes. O perigo de verdade não veio da espada, não. Veio do tapete vermelho. Quando a perseguição acabou e o cristianismo entrou nas cortes, nos palácios, a fé enfrentou um tipo totalmente novo de ameaça. A sedução do poder e o conforto de simplesmente se conformar. E essa imagem aqui resume o coração do argumento da fonte. De um lado, a gente tem a simplicidade de uma fé vivida em comunidade. Do outro, toda a pompa e o ritual de um império. O texto aponta a conversão do imperador Constantino, lá no século IV, como grande ponto de virada. A igreja, para se tornar mais palatável, mais aceitável para o império e atrair as massas pagãs, teria adotado as cerimônias, os títulos, a estrutura hierárquica deles. No fundo, foi uma troca, autoridade espiritual pela influência aqui na Terra. E essa é a conclusão chocante do texto. Não foi uma vitória do cristianismo sobre o paganismo, foi uma fusão. É como se o cristianismo, na tentativa de apagar o fogo do paganismo, tivesse jogado tanta água que acabou se diluindo nela. Segundo a fonte, doutrinas, rituais e até superstições pagãs foram simplesmente batizadas com nomes cristãos, criando um sistema híbrido que, no fim das contas, mal se parecia com as suas origens. Bom, essa fusão toda com o império criou uma necessidade, né? Uma organização, uma liderança centralizada. Se a igreja agora operava como uma instituição imperial, ela precisava de uma espécie de imperador. E essa figura, segundo a fonte, acabou sendo o bispo de Roma. A narrativa descreve como, aos pouquinhos, ele passou de um líder espiritual entre iguais para a autoridade máxima, o ponto central de um novo sistema de poder. E olha só as reivindicações que, de acordo com a fonte, vieram para solidificar esse poder todo. Não era só questão de ser um líder. Era ser a cabeça visível, o ponto de conexão entre o céu e a terra. Era ter autoridade suprema sobre todos os outros líderes. Era receber títulos divinos, ser declarado infalível e exigir a homenagem de todo mundo. A fonte argumenta que isso era muito mais do que liderança. Era uma usurpação do papel que na fé original pertencia unicamente a Cristo. A pergunta é, como é que se mantém um sistema de poder tão absoluto assim? A fonte aponta para a estratégia talvez mais antiga e eficaz que existe, o controle da informação. A Bíblia, que continha as raízes da fé, poderia expor as mudanças, as usurpações. A solução, segundo o texto, foi trancá-la a 7 chaves. Por séculos a circulação foi proibida, a leitura ficou restrita ao clero e a mensagem era filtrada para reforçar a autoridade da igreja e não para libertar a consciência das pessoas. Olha, controlar a informação já era um passo enorme, mas o que veio depois, segundo a fonte, foi ainda mais ousado. A questão não era mais só interpretar a lei de Deus, mas sim reescrevê-la. E o texto aponta um exemplo bem específico como a prova máxima dessa nova autoridade. A questão central que a fonte coloca na mesa é esta: como que um dos 10 mandamentos, o dia de descanso, o sábado do 7º dia, foi simplesmente substituído pelo domingo? O texto descreve isso não como um pequeno ajuste, mas como um ato deliberado, com uma estratégia de longo prazo e consequências profundas.
Então vamos acompanhar essa linha do tempo para entender como isso teria acontecido. A fonte afirma que, nos primeiros séculos, o sábado era o dia de guarda, ponto. A virada começa com Constantino. Ele precisava unir o império de pagãos, que adoravam o sol, e de cristãos. Qual foi a solução política? Decretar o venerável dia do sol, o domingo, como feriado público. Os líderes da igreja, buscando influência e querendo facilitar a conversão dos pagãos, abraçaram a ideia. Com o tempo, concílios oficiais passaram a exaltar o domingo e, para consolidar a mudança, começaram a atacar o sábado, associando ao judaísmo e até amaldiçoando quem o guardasse. Foi uma mudança política que virou dogma religioso. E aqui está o ponto central da coisa toda. O texto argumenta que não existe uma única linha nas escrituras que autorize essa mudança. Ela é apresentada como a demonstração máxima da autoridade humana, se colocando acima da autoridade divina. Um filho do papado, como a fonte o chama, que teria nascido da união entre a igreja e o poder político pagão. Ok, então com a autoridade já estabelecida e a lei divina alterada, o sistema precisava de ferramentas, né? Formas de se manter, de controlar não apenas as ações, mas os corações e as mentes das pessoas. E a nossa fonte descreve um conjunto de ferramentas psicológicas e espirituais que foram incrivelmente eficazes. A primeira grande ferramenta foi o purgatório. Pensa na seguinte situação: alguém perde um ente querido e lhe dizem que a alma dessa pessoa está num lugar de tormento, queimando por pecados menores e que só a igreja tem a chave para aliviar esse sofrimento. A fonte descreve essa doutrina, que ela diz ter origem pagã, como uma arma de medo projetada para criar uma dependência total da igreja para a salvação, tanto de vivos quanto de mortos. E se o purgatório era doença, as indulgências eram a cura, vendida a um preço. O texto descreve essa prática como a monetização do pecado. A igreja, precisando financiar catedrais luxuosas, exércitos, começou a vender o perdão divino. Comprando uma indulgência, era possível reduzir o tempo de um parente no purgatório ou até mesmo garantir o próprio perdão. O medo foi transformado na mais lucrativa das commodities. Certo, mas e quem não se curvava pelo medo? Quem não podia ser comprado? Para a dissidência, para o pensamento crítico, havia a força bruta. A fonte descreve a Inquisição como a ferramenta final de controle, um sistema judicial e punitivo descrito como a mais terrível de todas as armadilhas do papado, criado para caçar e eliminar qualquer um que ousasse questionar a autoridade estabelecida. Aqui, a fonte afirma: Satanás e seus anjos teriam dirigido a mente de homens maus. Essa frase aqui, ela resume perfeitamente a tese central do texto. No exato momento em que o poder papal brilhava mais forte, com toda a sua magnificência e autoridade incontestada, o mundo, segundo a fonte, mergulhava em sua noite mais escura. Uma escuridão moral, intelectual, causada diretamente pelo fato de que a principal fonte de luz, o conhecimento das Escrituras, tinha sido escondida do povo. E os resultados disso tudo, segundo a fonte, foram simplesmente devastadores para a sociedade. Com a bússola moral divina guardada a 7 chaves e a autoridade humana se declarando suprema, a corrupção floresceu nos mais altos níveis. E o resultado não foi só uma crise de fé, não. O texto descreve uma estagnação completa, séculos de paralisia no conhecimento, nas artes, na civilização, uma paralisia moral e intelectual que se abateu sobre a cristandade. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A história que essa fonte nos contou é de um conflito fundamental entre a autoridade das Escrituras e a autoridade das instituições humanas. É algo que nos força a refletir. Até que ponto as tradições, mesmo as mais antigas e veneradas, podem se afastar de seus textos fundadores? E quais são as consequências quando isso acontece? A resposta, segundo este texto, não apenas definiu uma era, mas ecoa até os dias de hoje.